O tempo não espera ninguém. A cada ano que passa, pequenas mudanças no seu corpo podem estar roubando sua força, sua mobilidade e até mesmo sua independência. E se eu te dissesse que existem 4 sinais claros que revelam se seu corpo ainda está preparado para os próximos anos? Se você ignorá-los agora, pode ser tarde demais quando perceber. Mas a boa notícia é que existem formas simples e eficazes para recuperar tudo isso, e eu vou te mostrar como. Mas antes de continuar, escreva nos comentários seu nome e a cidade de onde está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem está chegando. Você já percebeu como pequenas ações no dia a dia dizem muito sobre sua saúde? Coisas simples, que fazemos sem pensar, podem revelar se seu corpo está forte, equilibrado e pronto para muitos anos de vida com qualidade. O problema é que a maioria das pessoas só nota esses sinais quando já é tarde demais. Mas hoje, você vai descobrir 4 sinais poderosos que mostram se seu corpo está no caminho certo para uma vida longa e independente. E o primeiro deles pode parecer banal, mas é um dos maiores indicadores de longevidade. A capacidade de se levantar de uma cadeira sem usar as mãos parece simples, certo? Mas a verdade é que esse movimento envolve força, equilíbrio e estabilidade. Se você ainda consegue fazer isso com facilidade, significa que seus músculos inferiores estão fortes, sua coordenação está funcionando bem e seu corpo ainda responde como deveria. Mas se você já sente dificuldade ou precisa se apoiar para se levantar, esse é um alerta importante. Pense nisso. Ao longo dos anos, é normal perder um pouco de força muscular. Mas sabe o que não é normal? Parar de se movimentar. Quanto menos usamos nossos músculos, mais eles enfraquecem. E quando a força das pernas diminui, o risco de quedas aumenta drasticamente. E quedas, como você sabe, podem mudar tudo. Foi o que aconteceu com o Harold, um homem ativo de 77 anos que sempre fez tudo sozinho. Um dia, ao tentar se levantar da poltrona, percebeu que precisava das mãos para se apoiar. No começo, ignorou. Mas com o tempo, percebeu que estava ficando cada vez mais difícil. Até que um dia, ao se levantar rápido demais, perdeu o equilíbrio e quase caiu. Isso o fez pensar. Será que ele estava realmente cuidando do próprio corpo? Foi então que decidiu agir. Começou a fazer exercícios simples para fortalecer as pernas. Nada de academia, nada complicado. Apenas alguns agachamentos apoiados na parede e pequenas caminhadas diárias. O resultado? Em poucos meses voltou a se levantar com facilidade, sem precisar se apoiar. Mas o mais importante foi a confiança que ele recuperou. Porque quando você tem força, você tem autonomia. Você continua no controle da sua vida. Agora, me diga, na última vez que se levantou de uma cadeira, você precisou se apoiar? Ou conseguiu fazer isso apenas com a força das pernas? Se sentiu dificuldade, não se preocupe. A boa notícia é que sempre é possível recuperar força e equilíbrio. Pequenos exercícios diários podem fazer toda a diferença. E a melhor parte? Seu corpo responde rapidamente quando você dá a ele os estímulos certos. Mas essa não é a única coisa que mostra como o seu corpo está envelhecendo. Existe outro sinal que poucas pessoas prestam atenção, mas que é um verdadeiro divisor de águas quando falamos em independência. A capacidade de se abaixar até o chão e se levantar sem ajuda. Isso pode parecer simples quando estamos acostumados a fazer no dia a dia, mas e se um dia precisar pegar algo no chão? Amarrar os sapatos? Ou, no pior cenário, se recuperar de uma queda? A verdade é que, quando deixamos de nos abaixar, nosso corpo começa a esquecer como fazer isso. E quando percebemos, já está difícil demais. Foi o que aconteceu com o Joseph, de 78 anos. Ele nunca pensou nisso, até o dia em que seu neto o chamou para brincar no chão. Naquele momento, ele hesitou. Não porque não queria, mas porque não tinha certeza se conseguiria se levantar depois. Esse momento acendeu um alerta. Ele percebeu que se não fizesse algo, sua mobilidade só iria piorar. Então, decidiu agir.
Começou a praticar movimentos simples, sentar no chão e levantar devagar, sempre usando as pernas e mantendo o equilíbrio. No começo foi difícil, mas em poucas semanas já estava se movendo com muito mais confiança. O que ele percebeu, e que muitas pessoas ignoram, é que perder mobilidade não acontece da noite para o dia, acontece aos poucos, em pequenas coisas. No dia que evitamos nos abaixar, no momento em que decidimos não subir um degrau, quando escolhemos a cadeira mais alta, porque a baixa dá trabalho. E o que acontece depois? O corpo se acostuma a não se movimentar, a força se perde, o equilíbrio enfraquece, e um dia, sem perceber, a gente já não consegue mais fazer o que fazia antes. Mas se você ainda consegue se abaixar e levantar sozinho, isso é um excelente sinal. Significa que seus músculos ainda estão fortes, seu equilíbrio está bom e sua flexibilidade está preservada. Isso mantém sua independência, sua segurança e sua qualidade de vida. Agora pare um momento e pense: quando foi a última vez que precisou se abaixar? Foi fácil? E sentiu medo de não conseguir levantar? Se sim, esse é o seu corpo te dando um aviso, mas como eu disse antes, nunca é tarde para recuperar mobilidade. Exercícios simples como alongamentos, pequenos agachamentos e movimentos de equilíbrio podem fortalecer seu corpo e devolver essa habilidade. E olha que interessante! Estudos mostram que pessoas que conseguem se abaixar e levantar sem ajuda têm uma expectativa de vida muito maior. Isso porque manter essa capacidade significa ter menos risco de quedas, melhor circulação sanguínea e mais independência para realizar as atividades do dia a dia. Agora, quero que você faça um teste simples. Se conseguir, isso é um ótimo sinal, mas se sentir dificuldade, saiba que ainda há tempo para melhorar. Afinal, pequenos esforços diários fazem toda a diferença no longo prazo. Seu corpo é uma máquina incrível, capaz de se adaptar e se fortalecer a qualquer momento. Mas isso só acontece quando você dá a ele os estímulos certos. Agora me diga, você ainda consegue se levantar do chão, sem ajuda? Ou já começou a sentir que esse movimento ficou mais difícil? Deixe um comentário compartilhando sua experiência. Quero saber o que você achou desse teste. E lembre-se, longevidade não é só sobreviver mais, é sobreviver melhor, com força, autonomia e qualidade de vida. A saúde física é essencial para viver bem, mas há um fator igualmente importante que muitas pessoas ignoram: a mente. Porque de que adianta um corpo forte, se a cabeça não acompanha? Se você ainda consegue lembrar claramente de eventos recentes, lembrar nomes, conversas e tarefas do dia a dia sem esforço, parabéns! Isso é um dos maiores sinais de que seu cérebro está funcionando bem e que você tem grandes chances de viver por muitos e muitos anos com independência e qualidade de vida. O problema é que muitas pessoas acreditam que lapsos de memória são apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Mas a verdade é que, assim como os músculos precisam de exercícios para se manterem fortes, o cérebro também precisa ser desafiado para continuar afiado. Pequenos esquecimentos ocasionais são normais, como esquecer onde colocou as chaves ou demorar um pouco para lembrar um nome. Mas se você tem dificuldade em lembrar o que almoçou ontem, ou se esquece facilmente detalhes de uma conversa recente, esse pode ser um alerta de que seu cérebro precisa de estímulos. Foi isso que Paul, de 79 anos, percebeu. Ele sempre foi muito ativo mentalmente, mas começou a notar que alguns amigos da mesma idade estavam tendo dificuldades para lembrar coisas simples, enquanto ele continuava afiado. O que ele fazia de diferente? Ele lia todos os dias, jogava palavras cruzadas, aprendia novas habilidades e, acima de tudo, mantinha uma vida social ativa. Ele sabia que o cérebro é como um músculo, precisa ser exercitado. E aqui está um detalhe importante: o isolamento é um dos maiores inimigos da saúde mental. Pessoas que se afastam dos amigos, que deixam de conversar, de aprender coisas novas ou de se desafiar,
acabam acelerando o declínio da memória sem nem perceber. Mas se você ainda consegue lembrar facilmente das coisas, interagir, aprender algo novo e manter sua mente ativa, isso é um sinal poderoso de longevidade. E se você percebe que sua memória não está tão boa quanto antes, a boa notícia é que sempre há como melhorar. Pequenos hábitos diários fazem toda a diferença. Ler, jogar xadrez, resolver quebra-cabeças, conversar sobre assuntos diferentes, aprender um novo hobby, tocar um instrumento ou até mesmo usar a tecnologia para explorar novos conhecimentos. Tudo isso mantém o cérebro jovem e forte. Agora, quero que você faça um teste rápido. Tente lembrar o que você jantou há 3 dias. Ou tente listar mentalmente 5 palavras aleatórias e veja se consegue lembrar delas daqui a 5 minutos. Parece fácil? Ótimo! Isso mostra que sua mente ainda está funcionando bem. Mas se você sentiu dificuldade, não se preocupe. Assim como os músculos podem ser fortalecidos, a memória também pode ser treinada. O importante é não parar de desafiar sua mente. Porque quando a gente para de usar, começa a perder. E falando em longevidade, existe um sinal que poucas pessoas prestam atenção, mas que é um dos mais poderosos indicadores de saúde: a qualidade do seu sono. Se você acorda se sentindo descansado, pronto para o dia, sem aquela sensação de cansaço persistente, isso é um excelente sinal de que seu corpo está funcionando bem. Muitas pessoas subestimam o sono, mas ele é um dos fatores mais importantes para a longevidade. Enquanto dormimos, nosso corpo trabalha para reparar células, fortalecer o sistema imunológico e consolidar memórias, mas à medida que envelhecemos, os padrões de sono mudam. Algumas pessoas começam a ter dificuldades para dormir, acordam várias vezes durante a noite ou se levantam cedo demais, sentindo que não descansaram o suficiente. E se você sente que seu sono já não é mais como antes, é hora de prestar atenção. Porque o sono ruim pode levar a problemas graves, como enfraquecimento do sistema imunológico, aumento do risco de doenças cardíacas, declínio cognitivo e até dificuldades para manter o peso. Foi o que aconteceu com Roger, de 74 anos. Durante anos, ele dormia bem, mas começou a perceber que estava acordando várias vezes durante a noite e se sentindo cansado durante o dia. No início, achou que era normal, apenas um efeito do envelhecimento, mas quando percebeu que isso estava afetando sua disposição e sua memória, decidiu fazer algumas mudanças. Ele começou a seguir um horário de sono mais regular, evitou telas antes de dormir, reduziu o consumo de cafeína à noite e criou um ambiente mais relaxante para o sono. Em poucos dias, já sentiu a diferença e, com o tempo, voltou a ter noites de descanso profundo e reparador. E essa é a grande lição: o sono de qualidade não é um luxo, é uma necessidade. Ele afeta tudo, desde sua energia e disposição até sua saúde mental e física. Agora, quero que você faça uma autoavaliação. Você acorda naturalmente sentindo-se bem ou sente que poderia dormir mais algumas horas? Você consegue se concentrar logo pela manhã ou sente sua mente lenta e cansada? Se a resposta for sim para qualquer dessas perguntas, talvez seja a hora de melhorar sua rotina de sono. A boa notícia: pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Criar uma rotina de sono, evitar cafeína no fim do dia, manter o quarto escuro e silencioso e até mesmo evitar cochilos muito longos podem transformar sua qualidade de descanso. E lembre-se, um corpo bem descansado é um corpo forte. Quando você dorme bem, acorda pronto para se mover, pensar com clareza e aproveitar o dia com energia. Agora que você já conhece esses 4 sinais, pare um momento e reflita. Quantos deles você percebeu em si mesmo? Se você se identificou com a maioria, parabéns! Você está no caminho certo para uma vida longa e saudável. Mas mesmo que tenha notado que precisa melhorar em algum ponto, não se preocupe. A força pode ser reconstruída, a mobilidade pode ser recuperada,
A memória pode ser fortalecida e o sono pode ser melhorado. Tudo depende de pequenas ações diárias que se acumulam ao longo do tempo e fazem toda a diferença. Seu corpo e sua mente são mais adaptáveis do que você imagina. Você pode melhorar sua saúde, sua disposição e sua longevidade em qualquer idade. O segredo é se manter ativo, engajado e continuar desafiando a si mesmo. Agora me diga, quantos desses sinais você reconheceu em você? Qual deles chamou mais sua atenção? Quero saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo contando algo que você aprendeu hoje e como pretende aplicar isso na sua vida. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessas informações. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.